Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Laira Nayara, eu estudo na Universidade Federal de Uberlândia, faço parte do programa Residência Pedagógica, subprojeto Ciências Biológicas no campus Pontal. O assunto de hoje é matéria e energia, separação de materiais. Separação de misturas é o processo utilizado na separação de duas ou mais substâncias diferentes, podendo ser homogêneas ou heterogêneas. Quando apresenta duas fases ou mais, a mistura é heterogênea, como temos o exemplo aqui, da água e do óleo. Quando a mistura é homogênea, ela apresenta apenas uma fase, como é no exemplo aqui, da água e o sal. Exemplos de separação de misturas temos a destilação simples, que é a separação entre substâncias sólidas de líquidas através de seu ponto de ebulição. Essa separação acontece quando a mistura ela apresenta apenas uma única fase, no caso ela é homogênea, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. Bom, temos o exemplo da água e o sal. Quando colocada no recipiente, no balão de destilação, a adição dessa mistura ela é aquecida e a água passa a sofrer um processo de vaporização. Quando a água ela atinge seu ponto de ebulição, a vaporização ela é encerrada. O vapor da água entra no condensador e sofre um resfriamento. Nesse resfriamento, ela acaba voltando para o seu estado líquido, no caso a água. E já que esse método ele é utilizado dessa forma, como exemplo a água com sal, uma curiosidade, quando se fala de problema da escassez de água e falta de água, ela é dada como uma solução, pois ela é possível extrair os sais presentes na água. Destilação fracionada consiste na separação de substâncias líquidas através do ponto de ebulição. São duas substâncias líquidas formadas por dois ou mais líquidos. A mistura ela é aquecida, fazendo com que os líquidos sejam vaporizados. Mas antes deles passarem para o condensador, os vapores eles são separados em uma coluna fracionada, já que cada uma delas tem um ponto de ebulição diferente. Temos, por exemplo, a água e a acetona. Vaporização ou evaporização. Método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na mistura. Assim, ao evaporar, o sólido é separado. Nesse caso, o componente líquido ele é totalmente perdido. A solução é aquecida e ela acaba evaporando. E o soluto, que é no caso o componente sólido, ele fica embaixo, ele sobra. Ali, aqui temos como exemplo um tubo com um recipiente com água e sal. Quanto à evaporização, toda essa água está aqui, ela é evaporada, sobrando apenas o sal. É o que acontece nas salinas. É o método utilizado para se extrair sal do mar. A centrifugação ela acontece através da força centrífuga que separa o que é mais denso do que é menos denso. A mistura ela é submetida a movimento de translação e através de um equipamento chamado centrífuga. Aqui temos o exemplo das centrífugas no laboratório. A centrífuga ela tem como objetivo
fazer a separação rápida do sólido e do líquido. Então, ela gira numa velocidade muito grande que as partículas sólidas vão se depositando no fundo. E há essa separação. Aqui temos um exemplo de um tubo com sangue. E ele entrou assim na centrífuga e ele saiu dessa forma, separado. Essa parte amarelada é o plasma. E houve essa separação. Então, fica bem visível essa eficácia. E um exemplo que a gente tem bastante em casa é, para quem tem máquina de lavar e tem a função centrifugar, quando ela chega nessa etapa, ela gira em alta velocidade, que as roupas elas se encostam na parede inferior da máquina e a água vai sendo separada das roupas, por isso que ela sai bem secas. Filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. A filtração, temos dois exemplos aqui, em laboratório e no cotidiano. No laboratório, eles usam um papel de filtro que eles dobram em 4 partes e colocam num funil. Então, quando eles passam a mistura heterogênea pelo papel de filtro, pelo funil, eles usam um bastão como auxílio para fazer esse tipo de filtração. No cotidiano, a gente tem um exemplo do café. Creio que todos já tomaram café, ouviu como é feito café e gostam de café, né? Então, quando a gente coloca o pó no pano, e a gente vem com a água quente para coar o café, a borra ela fica toda no pano. E o que sai que vai ficar no recipiente de baixo é o líquido com as substâncias dissolvidas, no caso, o café. Maravilhoso. Temos também como exemplo a decantação. É um método de separação entre substâncias que possuem densidades diferentes. Pode ser realizada entre líquido, sólido e líquido-líquido. Aqui temos como exemplo, esse aqui é um caso do líquido e sólido. A primeira coisa que acontece é deixar a mistura em repouso. Aqui temos uma água barrenta e quando se deixa essa mistura em repouso, o sólido ele vai se depositar no fundo do recipiente, pois ele tem a densidade maior. Então, quando chega nessa parte, nesse processo, já é chamado de sedimentação. Logo depois da sedimentação, nessa parte, aí vai vir a separação desse líquido. Vem com outro recipiente e transfere o líquido com a ajuda de uma vareta de vidro, alguma coisa para segurar para que a areia não passe de novo e se misture no novo recipiente. E no processo líquido-líquido, há um funil, isso em laboratório, né? Ele é agitado, depois ele é deixado em repouso e com o tempo as misturas os componentes mais
densos da mistura vão ficando embaixo e os menos densos vão ficar na parte de cima. E no funil temos ele conta com uma torneira. Aí depois dá pra ver que ele está dividido em fases, que ele é heterogêneo. Se tiver 2 fases vai estar em 2, pode estar em 3, dependendo de quantas fases ele vai ter. E com isso vai tirando o líquido devagar, pois vai estar dividido por fases. E há essa separação. Ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Bom, a ventilação ela consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar, que arrasta o componente mais leve. Muito utilizado na parte agrícola de grão, eles usam esse equipamento e ele vai como se fosse peneirando e as cascas, impureza, ou ele sopra, o vento mesmo vai levando. Mas um exemplo que a gente pode ter no nosso cotidiano em relação a esse processo de separação, para quem tem passarinho em casa, já teve, quando eu vou limpar a gaiola, pego o recipiente dele com a comida e não vai catar grão por grão. Dá aquela balançada, aquela soprada e as cascas vão voando, vão saindo, pois a densidade delas está bem leve, né? E as que estiver inteira vão ficando. Temos a peneiração. Consiste em separar partículas sólidas em frações de granulômetro diferente, por passagem através de peneiros ou crivos. Ela consiste em peneirar grãos, substâncias para separar componentes sólidos. Um exemplo que a gente tem de peneiração é a areia, que os predeiros, eles para separar a areia grossa da fina, eles peneiram. A areia grossa fica na peneira e a fina passa pela peneira. Então, essa é uma forma bem comum na profissão. Temos a levigação, processo de separação granulométrica de misturas heterogêneas entre sólidos granulares que separam os mesmos pelas diferenças de densidade. Ela se resume em passar a mistura pela água. Parece um processo de peneiração, mas nesse caso, como tem a adição da água, a substância mais densa fica no fundo, enquanto a menos densa a água leva. É muito usado pelos garimpeiros, já que o ouro ele é mais denso, acaba sendo extraído dessa maneira, dessa forma. E é usado para separar mistura sólida de sólido. Temos aqui a catação, é um método simples de separação feito de forma manual ou com auxílio de algum instrumento, como colher, uma pinça. Aqui creio que todos já viram, já fizeram, que é o método de catar feijão, né? Quando a gente vai lá, separa os grãos, né? Tira o que a gente considera podre, os pequenininhos, vai fazendo essa separação, né? E temos aqui do lado a catação, que é a separação de lixo, onde eles separam os resíduos sólidos que podem ser reciclados. E por último, temos a separação magnética, método utilizado para separar misturas heterogêneas formadas por sólidos
sendo que um dos componentes da mistura deve ter propriedades magnéticas. Bom, essa separação de componentes metálicos presente no lixo, que a gente vê aqui, ela acontece através de uma atração magnética por ímãs. Aqui temos a separação puxando ferro para separar do lixo, provavelmente para reciclagem, né? E essa aqui do lado a gente tem em laboratório. É uma técnica utilizada para efetuar a purificação de misturas entre componentes sólidos granulares, então, para isso ocorrer, pelo menos um dos componentes ele precisa ter propriedades magnéticas, né? Então é isso. E até a próxima.